Começa agora, Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Olá pessoal, muito bom dia, são 7 horas da manhã, começa agora o Jornal da Mercosul, o principal rádio-jornal de política do estado do Paraná. Nós falamos para toda a rede, Curitiba, Londrina, Icaraíma, Guaíra e Cerro Azul. Transmitimos também pelas nossas redes sociais, com muita informação e opinião no seu rádio. Pietro De Lázari, bom dia. Bom dia, Denian, bom dia a todos, uma ótima segunda-feira. Você pode participar do jornal pelo nosso WhatsApp, anote aí, 41 999809290. Vou repetir, 41 999809290. E nós estamos no ar graças ao apoio de FONMED, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Retina Curitiba, centro de tratamento especializado de doenças da retina. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. Casa 531, organizando o seu ambiente. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. E seguindo seus passos, um novo conceito de moda para toda a família. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Muito bem. E nós abrimos o jornal de hoje com a polêmica a respeito da vacinação do governador Ratinho Júnior. O governador Ratinho tomou a vacina em Apucarana, no interior do Paraná. E ele reafirmou que o plano de vacinar toda a população com mais de 18 anos, ao menos com a primeira dose, deve ser realizado esse plano até 30 de setembro. O Ratinho tomou a vacina ontem, domingo, em Apucarana, e o município estava vacinando pessoas com 40 anos completos ou mais, e o governador tomou a vacina de dose única, da Janssen, e ele reforçou a importância de todos os paranaenses se vacinarem. Então a ideia é que haja vacinação, nós estamos conseguindo ter uma velocidade muito boa com esse projeto de domingo a domingo. Temos um cronograma para chegar aí em agosto e setembro com população acima de 18 anos 100% vacinada, agosto com 80% dessa população vacinada, setembro com 100%. E eu tenho certeza que a gente vai cumprir esse cronograma com todos os municípios do Paraná e acima de tudo protegendo a nossa população para que a gente tenha um Natal aí diferente, um Natal de vida, um Natal de alegria acima de tudo. Primeiro que é uma ignorância a pessoa não querer vir vacinar achando que pode dar algum problema, né? A Anvisa é um órgão extremamente rígido que só liberaria e liberou vacinas que são comprovadamente muito eficazes e que protegem a pessoa. E segundo que é importante as pessoas se vacinarem e vacinarem a segunda dose também, daqueles que tiverem a vacina de 2 doses, porque isso é um reforço. E automaticamente a gente só vai conseguir enfrentar esse momento e diminuir o número de pessoas perdendo a sua vida quando a vacina estiver na grande maioria da população presente. A família do governador tem uma fazenda em Pirapó, que é distrito de Apucarana. O pai do governador, o apresentador Ratinho, também foi vacinado no município em abril deste ano. Onde está a polêmica sobre a vacinação do governador Ratinho Júnior? Que pela idade dele, 40 anos, se ele tivesse tomado a vacina em Curitiba, não havia dose disponível da Janssen. Ele teria tomado uma vacina de 2 doses. Possivelmente, pela idade dele, à época, ou era a vacina da Pfizer, muito possivelmente a vacina da Pfizer, ou poderia pegar, na sorte, quem sabe, uma vacina da Janssen. E a oposição ao governador acusou Ratinho Júnior de escolher a vacina, de ter ido a Apucarana justamente para assegurar que tomaria a vacina de uma dose só e não uma outra vacina, Coronavac, ou a Pfizer, ou a Oxford AstraZeneca. E sim, ao se dirigir a Apucarana, poderia, entre aspas, escolher a dose prioritária do imunizante. O deputado estadual Requião Filho
do MDB, foi às redes sociais e bateu no governador, né, Pietro? Exatamente. Requião Filho foi ao Twitter e disse o seguinte, abre aspas, do meu gabinete tomaram AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen, sempre a que tinha na vez. E nenhum assessor foi para qualquer cidade do estado para escolher a vacina a qual queriam tomar. Dar exemplo é a nossa função primária. O Rato, o governador Ratinho Júnior, é do time do sommeliers da vacina, diz o Requião Filho no Twitter. Bom, dessa questão, 2 pontos. O governador Ratinho Júnior mora em Curitiba. Ele mora em Curitiba. Deveria tomar a vacina na capital paranaense. Mas não há qualquer ato ilícito em ele tomar a vacina em qualquer outro município do Paraná, no meu modo de ver. Ele é governador do estado. Mas ainda há a questão da família ter uma propriedade rural em Apucarana, o que asseguraria a ele o direito de tomar a vacina lá no norte do estado. Um abraço a todos os ouvintes de Apucarana, onde temos enorme audiência. Bom, eu não vou levantar uma polêmica em cima disso, porque é uma falsa polêmica. Pouco importa, no meu modo de ver, onde o governador tomou a vacina. De verdade mesmo. Importa que ele tomou a vacina. O governador do Paraná deu o exemplo e chamou de ignorante aquele que evita tomar o imunizante. Me parece que o exemplo dado pelo governador é mais importante do que o lugar que ele escolheu para tomar. Porque pelo fato de ter uma fazenda lá em Apucarana, ele teria o direito de tomar a vacina lá no norte do estado, como poderia tomar a vacina aqui em Curitiba, que é a cidade onde o Ratinho tem casa. Ele mora em Santa Felicidade, em Curitiba. Então, eu poderia fazer um comentário tipo o do Requião Filho. Tipo esse. De dizer que foi sommelier de vacina. Mas eu prefiro enxergar o outro lado. O lado positivo do gesto. De que o governador foi tomar a vacina e que não mediu a palavra, chamou de ignorante aquele que não toma a vacina, porque isso é um fato. As vacinas são seguras e o ignorante é aquele que ignora a realidade. Quer ignorar? Não tem problema. Você será um ignorante por ignorar o fato de que a vacina segura a pandemia. Ontem quem viu a final da Eurocopa viu que é a força da vacina, né? Um estádio com 67 mil pessoas e a pandemia registrando alguns casos da variante Delta na Grã-Bretanha, mas sem que haja um aumento do número de mortos. O nome disso é vacina. Então você ignorar o fato é profundamente lamentável. Então eu prefiro ficar com a visão do governador tomando a dose do imunizante. Se escolheu ou se não escolheu, se preferiu Apucarana para assegurar que tomaria a vacina de uma dose só, eu não tenho elementos para dizer. Prefiro não levar a discussão para esse lado. Até porque, convenhamos, né? Que diferença faz tomar a vacina de 1 ou 2 doses? De verdade mesmo. Ah, porque tomou só uma e deu. Tá. Tomou só uma e deu, vai lá e toma 2. Vai 2 vezes ao posto, né? Na vida prática, a vacina ela não deve ser entendida como proteção individual, e sim como proteção coletiva, segurar a pandemia. Não tomar vacina de 1 dose ou tomar vacina de 2 doses não faz muita diferença. Para a oposição, isso serve, né? Por isso que o deputado Requião Filho fez esse salseiro todo. Mas ele está no papel dele como deputado de oposição. E sobre o Requião Filho, eu quero exaltar aqui, porque nós podemos criticar as posições ideológicas e a forma de fazer política do Requião Filho. Mas não dá para compará-lo com o pai, né? Ele tem muito mais preparo do que o pai. Normalmente se costuma dizer que o herdeiro não tem tanta qualidade quanto o político original. Não é o caso do Requião Filho. O Requião Filho é infinitamente superior ao pai.
Mas não é um pouco melhor, ele é muito melhor. Tecnicamente, ele é melhor politicamente e ele é melhor até na forma de se fazer a crítica. Se fosse o Requião fazendo essa mesma crítica, aliás, dá uma olhada, vê se no Twitter do Requião Pai, se o Requião Pai não opinou a respeito disso. Falou, Pietro? Vamos lá. Porque até na forma de se fazer política é outro nível de político. O Requião representa tudo o que é pretérito na política paranaense e brasileira. Requião é o ontem. Aliás, Requião é o anteontem, não é o ontem. Então, da política de ontem, a política que foi aniquilada pelas urnas, porque o Requião não deixou a vida pública porque quis. Requião deixou a vida pública porque perdeu a eleição de 2 vagas para o Senado e foi mandado embora da vida pública pela vontade majoritária do eleitor. Então, o eleitor mandou o Requião embora, muito porque estava cansado do jeito requianista de se fazer as coisas. Nenhuma manifestação do ex-governador Requião sobre a vacinação do Ratinho Júnior, nenhuma. Muito bem. Então, está feita aí a questão, nós queremos te ouvir, saber a tua opinião a respeito disso. Foi um ato errado do governador tomar a vacina em Apucarana, sim ou não? E por quê? Pode mandar a sua mensagem para cá no 41 9980 9290, 9980 9290. Para quem ligou o rádio agora, a minha opinião é a seguinte: o governador até podia evitar essa polêmica, teria tomado a vacina em Curitiba e deu. Acho que ele poderia ter evitado a polêmica, mas eu verdadeiramente não acho que isso seja motivo para essa celeuma toda. Mais importante é ter tomado a vacina, ter dado o exemplo, defendido a imunização em massa e ter dito que não toma vacina aquele que é ignorante. Nesse ponto, o governador Ratinho Júnior tem completa e total razão. 7h12 agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Antes da próxima notícia, vamos com os ouvintes que estão ansiosos aí para opinar a respeito desse assunto, Pietro. A nossa ouvinte Regina, de Curitiba, ela fala sobre a vacinação contra a Covid. Ela mandou um link de um portal sobre Goiânia, que abriu a vacinação drive-thru 24 horas para a vacinação da primeira dose contra a Covid de pessoas com 43 anos ou mais. E pergunta por que Curitiba não faz o mesmo igual a Goiânia. Porque Curitiba não tem vontade política de fazer. Jamais teve e não terá. É do jeito Curitiba de se fazer as coisas que eu considero um erro. O que mais, Pietro? Tem mensagem do nosso ouvinte Wellington Azevedo pelo WhatsApp. Solta aí. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro. Bom dia a todos. Denian, Requião Filho, Tadeu Venere, pode pegar aí qualquer um de MDB, pode pegar qualquer um de PT, de PSOL. Não vai mudar se é pai, se é filho. O cara pode fazer o que for, que ele sempre vai ser alvo de crítica da oposição. Não adianta. O cara tem propriedade rural, o cara já faz tempo que é dono da fazenda lá, e aí os caras vêm com esse mimimi aí de que escolheu vacina. Ah, vai se catar. Esse tipo de discurso aí já encheu, sabia? É falta de ter o que fazer, é falta de ter lei para aprovar, é falta de ter projeto, é falta de ter coisa para fazer lá dentro da Assembleia. Esses deputados aí, e a sua grande maioria, infelizmente, não tem o que fazer, são pagos com dinheiro público, não tem o que fazer e ficam enchendo o saco com esses comentáriozinhos aí só para poder ter vitrine e holofote aí nos rádios e nos jornais. Um abraço a todos. Até mais. Valeu. Como é que é o nome do nosso ouvinte? Wellington Azevedo. Wellington, um grande abraço para você. E você tem razão no mérito, eu estou contigo nessa. É uma falsa polêmica. O governador poderia ter evitado se tivesse tomado a vacina em Curitiba. Nada disso teria ocorrido se ele tivesse tomado a vacina em Curitiba. Mas o fato de tomar a vacina em Apucarana não envolve qualquer ato ilícito, não há ilicitude do governador, e mais importante do que o lugar que ele tomou a vacina é o exemplo que ele deu. Então, não conte comigo para fazer uma celeuma em cima disso. Ah, escolheu ou não escolheu a vacina? Eu acho que escolher vacina é uma coisa tão boba, mas todo caso, né? Tá aí. Faz muita diferença tomar a vacina da Pfizer ou da Johnson, Pietro?
Acredito que não. Claro que não, né? Então, Todas têm eficácia comprovada pela Anvisa. todas, é isso aí. O que mais? Tem participação do James, nosso ouvinte, aqui pelo WhatsApp. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Que é o James da SOS Empilhadeiras Curitiba. Na verdade, o que eu penso sobre o governador, se ele ter tomado a vacina em Curitiba ou não, de pouco me importa. O que importa é que ele tomou a vacina e se ele consegue tomar em outro lugar, ótimo para ele. O que me preocupa de verdade são os preços da gasolina, do álcool, do diesel, que está um absurdo. Preço das coisas no mercado que subiram demais. Isso sim me preocupa. Isso sim, os impostos que não param de subir, de chegar. Isso sim me preocupa. Agora, se o governador tomou vacina aqui ou lá, pelo amor de Deus, né? Excelente dia para vocês aí, uma ótima semana. Deus abençoe. É isso aí, James. Estamos juntos nessa. O que nos assusta é o boleto. Porque o boleto não para. O boleto não faz quarentena. O boleto não pega Covid. O boleto não toma vacina. O boleto chega. A conta, o tributo, o DARF, né? Para quem é empresário, como é o caso do James. O boleto chega, a conta do supermercado chega, o aluguel, o colégio dos filhos, para aqueles que podem pagar o colégio particular, enfim, essa é a vida real. E outra, né? Se o governador Ratinho Júnior tivesse furado a fila, digamos assim, Apucarana está vacinando estaria vacinando 40 anos muito antes de Curitiba. Daí, em vez de esperar a vacina em Curitiba, ele foi para Apucarana tomar. Daí eu acho que poderia se discutir a questão da moralidade. Mas não. O que ele fez? Ele tomou a vacina, na idade dele, só mudou a cidade. Porque Curitiba também vacinou 40 anos no fim de semana, né, Pietro? Exatamente. E a vacinação em Curitiba está paralisada para novas faixas etárias. Daqui a pouco a gente vai atualizar o calendário de vacinação aqui na capital. Pois é, a vacinação de 40 anos em Curitiba foi no sábado. No sábado, isso mesmo. E o Ratinho Júnior, governador do Paraná, tomou a vacina no domingo. Portanto, um dia depois. Se a Apucarana tivesse vacinado 40 anos há 15 dias, e aí o governador, em vez de ficar esperando a vacina em Curitiba, tivesse ido supostamente a Apucarana para tomar a vacina, daí poderia se fazer uma discussão se caberia ou não caberia o gesto de ir a uma outra cidade antecipar a vacinação. Não foi o que aconteceu. Aliás, ele tomou a vacina um dia depois, lá em Apucarana. Então, a crítica que a oposição faz me parece uma crítica vazia e uma enorme perda de tempo. Prefiro ficar com a imagem do governador tomando a vacina e falando para todo mundo que todo mundo tem que tomar. É o exemplo, por exemplo, que não vem de Brasília, com um presidente que insiste em não tomar vacina. Também ele provoca, né? Ele cria o ambiente da discussão. Ele cria o ambiente negativo. Se o Bolsonaro tivesse tomado a vacina, olha, boa parte dos problemas que envolvem ele próprio, né? A ideia de que ele é negacionista, de que nega a ciência, se ele mesmo tivesse tomado a vacina lá atrás, boa parte do discurso que pesa sobre os seus ombros, ele já teria resolvido. Mas são ignorantes os que não tomam vacina, são os que ignoram a situação. E aquilo que o presidente sempre fala e repete, de que a melhor de todas as imunidades é de quem já teve o coronavírus, isso a ciência já demonstrou que não é verdade. Que a pessoa pode pegar de novo e a vacina, ela segura a transmissão comunitária do vírus. Mas isso é assunto que nós já estamos cansados de explicar e todo ouvinte sabe, né? O que mais, Pietro? Em Curitiba, no sábado, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou quase 30 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Nos 27 pontos de atendimento, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, foram imunizadas pessoas com 40 anos completos e mais. Hoje, haverá repescagem para professores e trabalhadores da educação básica e também superior com 18 anos e mais, e também pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais. Até o momento, 884 mil curitibanos receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus
e quase 254 mil pessoas receberam a segunda dose da vacina. 36 mil curitibanos receberam a vacina em dose única, a vacina da Johnson & Johnson, a vacina da Janssen, né? Então nós temos 884 mil curitibanos que receberam ao menos a primeira dose da vacina. A turma de 39, 38, 37 anos que está na ansiedade para receberem a imunização, terão de esperar mais uns diazinhos, porque chegará a vacina em breve, né, Pietro? Sim, o estado recebeu um novo lote no final da semana passada, na noite de quinta-feira, e iniciou a distribuição para os municípios aqui do estado. E o lote que chegou é da vacina de Oxford, a vacina AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. Então a turma dos 39, 38 anos possivelmente será vacinada com a boa vacina que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca e é a vacina que é produzida pela Fiocruz aqui no Brasil. 7h21 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Vamos ouvir o que disse o secretário de Saúde, Beto Preto, sobre a variante Delta, que já foi identificada aqui no Paraná. É a continuidade do rastreio de casos que nós estamos fazendo desde que a primeira informação veio à tona. É importante frisar, quando nós tivemos a elevação de casos em fevereiro e março no Paraná, nós tínhamos 25% da cepa P1 como prevalente nos casos. Hoje, a cepa P1 amazônica brasileira é responsável por 80% dos casos. O que demonstra isso? Demonstra que os vírus eles vão sofrendo mutações, vão sofrendo alterações na sua estrutura e vão se modificando. Então, nós vamos ter outras modificações, outras cepas, outras variantes. É importante frisar, vamos em frente, vamos continuar seguindo o caso. Você sabia que já existe tecnologia 3D para cirurgias da retina? A Retina Curitiba é um centro avançado de diagnóstico e tratamento de doenças que atingem a retina e o vítreo. Retinopatia diabética, degeneração macular e descolamento de retina são quadros que podem causar cegueira e necessitam atenção imediata. Ligue para 32420108 e agende a sua consulta. 32420108, responsável técnico Dr. João Guilherme de Moraes, CRM 16712, Paraná. Quem também está conosco aqui no Jornal da Mercosul é a Casa 531, que tem soluções para a falta de espaço, tanto no seu ambiente residencial quanto no seu ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. São displays expositores para lojistas, placas de sinalização e para o ambiente corporativo e para a casa das pessoas, tem cabides, prateleiras, armários e closets. Entre agora no site casa531.com.br e conheça os produtos que são imbatíveis com preço e qualidade. casa531.com.br ou no Instagram, @casa531.jana. A Casa 531 fica na rua Tibagi, mesmo número, 531, no centro de Curitiba. Fulmed, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos, aventais e campos cirúrgicos de proteção, com preço excelente, imbatível e com qualidade e certificação da Anvisa. Atenção, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios, hospitais, profissionais de saúde em geral. Procurem, prestigiem a Fulmed em fulmed.com. fulmed.com. WhatsApp 41 99 856 0235. Fulmed, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Vamos com ouvintes e depois a gente vai falar sobre a passagem do Bolsonaro pelo Rio Grande do Sul no fim de semana. Diga lá, Pietro. Tem mensagem do nosso ouvinte de Londrina, o Darli Bispo. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Como disse o colega ouvinte aí, realmente o cara tem raiz na região de Apucarana. Se fosse cair de paraquedas agora, aí a coisa ficaria mais grave. Mas mesmo assim não mudaria muita coisa, o cara é governo. Ele pode tomar em qualquer lugar, creio eu, no estado. Ainda mais no local onde ele foi criado, vamos dizer assim, tem raiz há tempos, né?
E o requeijão Vire à esquerda. tá azedando aí o pouquinho de bom que ele tinha com esses mimimi aí. Abraço, Darli Bispo, Londrina. Valeu, Darli. É isso aí. Eu também acho que, como governador, ele poderia tomar vacina onde ele quisesse. Como eu acho que o presidente Bolsonaro pode tomar vacina onde ele quiser. Aliás, eu gostaria muito que o presidente Bolsonaro tomasse a vacina. Tem mais aí, Pietro? Tem sim. Participação do José Ferreira, ele fala aqui de Curitiba. Bom dia, bom dia. Olha, nesse assunto aí eu acho o seguinte, viu? É pessoas vazias que não têm o que fazer. Esse país aqui tem uma oposição muito má. Isso aí não é oposição, cara. Isso aí é maldade. Pô, o cara não pode fazer mais nada. Eu tô viajando, eu vou tomar uma vacina aqui. Cara, e daí? Qual é o problema, cara? É importante que ele tomou. Que ele poderia passar para as outras pessoas se ele tivesse com o vírus. O importante é que ele tomou, não seja aonde for, não importa, isso não importa. É maldade, simplesmente maldade. É isso aí. Eu também acho que é uma falsa polêmica e o governador tomou a vacina e eu fico feliz com o fato dele ter tomado. E vamos ressaltar aqui aquele que é o ponto principal, né? Ele não furou a fila. Ele tomou a vacina agora, com a idade dele. Então, como as coisas têm que ser e como devem ocorrer. E aí, Pietro? Tem mais uma participação aqui pelo nosso WhatsApp, a Cacá Fernandes do bairro Portão. Bom dia, pessoal. Sábado fui vacinado e quero registrar a organização, a rapidez e a atenção da unidade de saúde Vila Aurora no Novo Mundo. Tudo muito rápido, fila pequena. E também quero pedir ao Denian que aproveite o espaço para reforçar as pessoas que serão vacinadas da necessidade de levar consigo o comprovante de residência. Ela viu muitos casos de pessoas que não levaram comprovante ou não tinham como comprovar e acabaram não sendo vacinadas nesse dia. Pois é, isso que a nossa ouvinte chama a atenção é bem importante, tem que levar o comprovante de residência, mas é preciso que haja bom senso também por parte da prefeitura de não negar a vacina quando a pessoa chega com o comprovante de residência da mãe, do marido, da esposa, porque às vezes não tem uma conta no nome dela. E a prefeitura, chegou um monte de mensagem aqui dizendo que muitos postos criaram caso quanto a isso. Olha, se a pessoa chega com um comprovante de residência de Curitiba, que é a casa da mãe, a própria casa, mas não tem um comprovante no nome da pessoa, vamos vacinar, né, pessoal? Não vamos gerar descontentamento e crise por causa disso. O ideal é que todo mundo tenha um comprovante de residência no seu nome, um contrato de locação, uma conta de telefone, conta de luz, conta de água, enfim. Comprovante de residência. Tá lá, mora com a mãe e as contas estão na casa da mãe. A prefeitura tem que ter um pouco de jogo de cintura. Poxa, vai lá, olha lá o nome da mãe ou do pai no comprovante de endereço, veja lá a carteira de identidade da pessoa, tá vendo que é filha, vai lá e vacina, né? Não fica gerando também confusão em torno disso. Se tem algo que é bacana, é a pessoa chegar na fila e sair de lá vacinada. Mas dá tempo também para aqueles que vão entrar aí na faixa de 39 anos para baixo, quem não tem comprovante de residência, providencie né? Põe uma conta no seu nome também para evitar esse tipo de complicação. 7h29 agora. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Tem muita gente dizendo, Denian, cadê o jornal no YouTube? O jornal no YouTube, ele vai reestrear ao vivo nos próximos dias com a finalização aqui da parte técnica do nosso estúdio. Mas a gente tem postado o jornal todos os dias, quem perdeu pode assistir depois, pode ouvir novamente. A gente tem postado o jornal bonitinho lá no canal do Denian no YouTube todos os dias, né, Pietro? Exatamente. Então, se você perdeu ou quiser acompanhar o jornal após a edição ao vivo, você entra no canal do Denian e clica lá na edição de hoje, segunda-feira, 12 de julho. Aliás, deixa eu dizer o seguinte, nós estamos aqui num processo de finalização do nosso estúdio que está demais. E a gente precisa uma parceria aí com empresas de informática. Se você está ouvindo esse jornal e trabalha ou é dono de uma empresa de informática,
entre em contato conosco que nós temos uma proposta de parceria para você. Nós precisamos de alguns equipamentos e a gente vai permutar, vai trocar o espaço nobre da propaganda aqui no Jornal da Mercosul por uns equipamentos que a gente precisa. Ô, Daniel, você está propondo permuta no ar? Claro que eu tô. Se o jornal não tem mimimi, se a gente aqui recebesse um caminhão de dinheiro público do governo do estado, da prefeitura ou do governo federal, nada disso era preciso. Pô, as coisas custam caro e a gente precisa comprar aí para fazer a nossa transmissão ser melhor ainda. Então, se você é do ramo de informática e quer fazer uma parceria conosco, venha. Você vai trazer uns equipamentos para cá e o que você vai faturar depois vendendo o computador e produtos de informática, você não tem ideia, por causa da força e da audiência aqui do jornal. Então, venha conosco, traga a sua marca aqui para o Jornal da Mercosul. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 41 99 80 9290. 99 80 9290. Empresas de informática parceiras aqui do Jornal da Mercosul, venham conosco no 99 80 9290. Se tem alguém de Londrina, região, que quiser fazer a parceria conosco, não tem problema. Pode ser também, viu? Só coloca o 41 na frente, 99 80 9290. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Esse jornal é muito louco. Tava rindo aqui. Mas eu acho legal, é o jeito que a gente é, não é? Não é assim, desse jeito? A gente quer o computador pra gente? Não, a gente quer pra você. Pra você ter melhor qualidade de transmissão por vídeo aí do outro lado da telinha do seu celular ou do seu computador. Por isso que fizemos a proposta de parceria, tudo limpo, lícito e honesto, como é a marca desse jornal. Vamos falar aí da notícia do presidente, Pietro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, se defendeu das suspeitas de corrupção no caso da compra da vacina indiana Covaxin, negociação que é investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito em andamento pelo Senado Federal. O presidente Bolsonaro, questionado por um repórter da Rádio Gaúcha, falou sobre essas denúncias. Vamos ouvir. Em relação às denúncias da Covaxin, o que o senhor teria a dizer? Gastamos um centavo com a Covaxin? Me responda, gastei um centavo? O deputado... Gastei um centavo, responda. Não foi gasto, mas o deputado Luiz Miranda, ele chegou a se reunir com o senhor denunciando a corrupção? Para encerrar aqui, além jornalismo lixo! Dos filtros da Ministério da Saúde, Jornalismo lixo! Você tem o compliance nosso, você tem a CGU e tem o TCU. E tem eu no final na linha que falei que só compra passando pela Anvisa. Mas o senhor chegou a se reunir com o deputado Luiz Miranda? Não me reuni, ele pediu audiência para conversar comigo vários assuntos. Sobre o deputado Ricardo Barros, o senhor disse que tinha rolo com ele? Cara, você vai ouvir o que eu quero falar, tá? Eu não respondo sobre a reunião, eu tenho reunião com 100 pessoas por mês. Os assuntos mais variados possíveis. Eu não posso simplesmente chegar qualquer coisa para mim e ter que tomar providência imediatamente, tá certo? Tomei providência nesse caso. Tá aí o presidente da República respondendo a um repórter da Rádio Gaúcha. Não respondeu nada, né? O que o repórter da Gaúcha perguntou, Bolsonaro desconversou. Os temas que foram trazidos à baila pela reportagem da Rádio Gaúcha não foram respondidas. Teve um outro trecho ainda, né, Pietro? Teve sim. Em outro trecho, o presidente Bolsonaro classificou como absurdas as acusações de superfaturamento no caso da Covaxin e voltou a criticar os integrantes da CPI da Covid. A compra seria 400 milhões de doses? Isso, sim. A compra seria 1000% superfaturamento, sim? Sim, tá. Isso que não é imprensa, é que a CPI andou falando. 400 milhões de doses. Dá licença aí, pessoal. Superfaturamento, 1000%. Dose, 15 dólares. Passou para 150 dólares. Você multiplica 400 milhões de doses, vezes 150 dólares, vezes R$5, dá 300 bilhões de reais. Isso é coisa absurda, meu Deus do céu. Eu assinei um MP em dezembro do ano passado, de 20 bi, para comprar vacina para todo mundo. Como é que eu ia... Uma nova MP, 280 bilhões, não tem cabimento, é uma coisa absurda. Uma história fantasiosa. Só serve a Renan Calheiros, só serve ao Omar Aziz. O senhor vai... Ou aquele deputado Randolph lá do estado dele, mais nada, isso aí. O senhor chegou a responder a carta da CPI, vai responder ou não? Não vou responder, não tenho obrigação de responder. Ainda mais carta para bandido, 3 bandidos.
Tá aí o presidente Bolsonaro respondendo a questão da Covaxin. E ele voltou a falar da questão do voto impresso também, né, Pietro? Exatamente. Ele disse que não haverá eleição no ano que vem, e voltou também a acusar o Tribunal Superior Eleitoral de fraudes e atacou o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Isso foi feito em 2014. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem. Porque é o futuro de vocês que está em jogo. O que eu estou querendo é transparência. Por que o Supremo Tribunal Federal, uma emenda minha no passado, julgou inconstitucional? Daí veio o Barroso com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Dizer que o voto em papel, se o João foi votar lá no interior lá do Ceará e engripou a maquininha, pode engripar sim. E daí o mesário vai lá e vai ver que o João votou em tais candidatos. Isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. Bom, o presidente Bolsonaro, ele chamou o ministro Barroso de idiota e de imbecil. E disse que houve fraude no TSE em 2014, na contabilização dos votos da eleição presidencial entre Dilma e Aécio. Segundo o presidente Bolsonaro, quem ganhou a eleição não foi a Dilma, foi o Aécio. Mas aí o Tribunal Superior Eleitoral fez uma fraude, roubou a eleição e deu a vitória para Dilma. Isso é o que diz o Bolsonaro. E que se não tiver voto com auditagem, voto impresso, não haverá eleição no ano que vem. Olha, essa fala do presidente Bolsonaro, ela é uma fala completamente absurda. Ela não deve guardar qualquer tipo de coerência a quem defende verdadeiramente o Estado democrático de direito. O presidente Bolsonaro está riscando fósforo ao lado do tonel de gasolina. Está correndo o risco de incendiar o Brasil a partir de declarações absolutamente divorciadas da realidade, salvo ele ter alguma prova de que houve fraude no TSE na eleição de 2014. Tem essa prova? Não tem. Não tem. É bravata. Se tivesse, já teria mostrado. Como não tem provas, faz bravata. Leva o Brasil a desacreditar o sistema eleitoral. O Brasil é um país que praticamente nada funciona direito. A eleição funciona bem. Uma coisa é nós, como cidadãos isoladamente, termos dúvida a respeito do funcionamento do sistema eleitoral. E a outra é afirmar que tem fraude e que a eleição foi roubada. Com que prova? Com que elemento? Não há. Então, essa insistência do Bolsonaro são algumas insistências ruins para ele. E fala aqui um jornalista que torce demais para que o governo dele dê certo. Se o governo do Bolsonaro der certo, dá certo para todos nós, todos os cidadãos. Mas ele tem algumas insistências que são completamente alucinadas do ponto de vista político, que prejudicam a ele mesmo e não aos outros. Quando o presidente Bolsonaro diz que tem provas sobre fraude na eleição e não mostra, só tem um prejudicado, ele. Quando ele afirma que não precisa usar máscara, só tem um prejudicado, ele. Quando não toma vacina, só há um prejudicado, ele. Porque o bolsonarismo, e as pesquisas de ontem mostraram isso, ele tem o tamanho de 25% da população. 25% da população não elegem ninguém. Ele precisa conquistar os votos do restante da sociedade. Se ele continuar se comportando desse jeito, ele vai empurrar a eleição para o colo do PT, que é tudo o que o caos espera. O caos, o PT, aliás, está mudo com o que se passa em Cuba, em que a população angustiada, sem vacina, sem liberdade, sem nada, saiu às ruas para reclamar de uma ditadura que é a mais longeva do mundo, uma ditadura comunista de esquerda
que conta com as palminhas e a baba alucinada de um PT apaixonado por regime ditatorial e autoritário em Cuba. Tudo o que nós não precisamos para o país é o retorno do PT. Mas para que o PT não volte, o Bolsonaro precisa se ajudar. E não é desse jeito. Desse jeito, ele gera rejeição a si mesmo, a si próprio. E com rejeição, o Bolsonaro não terá voto. E o PT, nós sabemos a organização que tem. Se o Bolsonaro insistir desse jeito, ele vai incendiar o Brasil e ainda entregar o país ao Partido dos Trabalhadores. Ele estava com soluço, o Bolsonaro, né? Tava com soluço. Podia dar um solucinho assim para ele ficar uns 2 dias sem falar, para você ver como ia dar uma melhorada no Brasil, né? Tô brincando, antes que me digam que eu tô querendo o mal do presidente. Ao contrário, eu quero o bem do presidente. O que estou falando aqui não é uma crítica contra o Bolsonaro, é uma crítica a favor do Bolsonaro. Pare, presidente. Pare de brigar contra o moinho de vento. Pare de enfrentar quem não é adversário. A urna não é sua inimiga. O senhor ganhou 7 eleições de deputado federal e uma de presidente da República com essa urna aí. Foi com essa urna que o senhor ganhou a eleição. Não foi com outra. Agora, se o senhor tem provas de que existiu fraude, apresente-as. Senão, ficará como sendo palavras ao vento. E só. E bravata. 7h41 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Muito bem. Vamos lá, meu caro Pietro. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, também rebateu a fala do presidente Bolsonaro sobre as eleições de 2022. Vamos ouvir. Nós não admitiremos qualquer tipo de retrocesso nesse sentido. Isso decorre não da vontade do presidente do Senado, ou do presidente da Câmara, ou do Congresso, ou do presidente da República, ou do Tribunal Superior Eleitoral. Isso advém da Constituição Federal à qual nós devemos obediência, que impõe eleições periódicas como algo que é a expressão mais pura da soberania popular. É o povo que manda no Brasil. E o povo manda no Brasil através, sobretudo, do direito às eleições periódicas em que possa escolher seus representantes. Todo aquele que pretender algum retrocesso ao Estado Democrático de Direito esteja certo, que será apontado pelo povo brasileiro e pela história como inimigo da nação e como alguém privado de algo muito importante para os brasileiros e para o Brasil, que é o patriotismo. Pura verdade, só para dizer o seguinte, essa fala aí do presidente do Senado, ela é perfeita, viu? Aquele que atentar contra a democracia é inimigo da pátria. E a população não tolerará. Para que o presidente não construa em torno de si uma imagem desse jeito, das duas uma, ou ele para, porque não tem problema ele defender voto impresso, ele pode defender o que ele quiser. Agora, ele dizer que houve uma fraude no TSE, porque foi o que ele disse. O presidente disse, a eleição de 2014 teve uma fraude no TSE. O Barroso é um imbecil e um idiota. E a eleição de 2014 foi roubada. Quem ganhou foi o Aécio. Isso foi o que o Bolsonaro falou. Poxa vida, isso não é uma quitanda, com todo o respeito que eu tenho aos amigos quitandeiros. Mas não é uma quitanda ou um boteco. Isso é o presidente do Brasil. Se o presidente do Brasil tem elementos, provas, que demonstrem a fraude na eleição de 2014, ele tem a obrigação de mostrar. Não vai mostrar. Sabe por quê? Porque não há provas. E aí nós ficamos nessa situação. E outra, não haverá voto impresso, porque o Congresso não quer aprovar. E aí a culpa não vai ser do Supremo, vai ser da Câmara e do Senado. Porque a Câmara chegou a adiar a votação do tema do voto impresso. A Câmara não quer aprovar. Não está com vontade de aprovar. E não vai aprovar. E se não houver emenda constitucional, a votação será do jeito que ela é hoje. E aí o inimigo, que é o Supremo, deixará de sê-lo. Só que não poderá atacar o parlamento, o presidente. E se atacar o parlamento, perde a base de apoio na Câmara e no Senado. O presidente está flertando com o perigo. A jogada é errada, presidente.
Muito errada. Diga lá, Pietro. Questionado em coletiva de imprensa, Rodrigo Pacheco disse que confia na Justiça Eleitoral e acredita que não tem havido fraudes em eleições passadas. Acompanhe. Embora possamos discordar da fala do presidente, nós devemos sempre respeitá-la e considerá-la para reflexão. Existe um debate hoje no Congresso Nacional relativamente ao voto impresso, está na Câmara dos Deputados. Essa é uma decisão que será feita pelo Congresso Nacional. É isso que eu deixo claro. Sim. E se o Congresso rejeitar, que é a tendência, se o Congresso rejeitar a PEC do voto auditável, como será a eleição do ano que vem? No voto eletrônico, como é hoje. E daí? Até quando vai esse tipo de posição do presidente da República? Nós vamos rifar a nossa democracia desse jeito? Não contem comigo. Não contem comigo para atentar contra a democracia brasileira, contra o sistema eleitoral e contra a vontade majoritária da população. A população é quem sabe quem ela elege. Eu tenho o maior respeito pela vontade majoritária do povo. Ele é que escolhe. O presidente aprovaria o que ele quisesse com o tema de voto impresso se ele fizesse a prova da existência de fraude na eleição de 2014. Se ele fizesse a prova, ia passar o voto auditável por unanimidade. Por que ele não faz a prova? Porque ele não tem. É bravata. 7h46 agora, eu quero falar da Kassai Odontologia, um centro odontológico completo com instalações modernas, com alto grau de higienização. Na Kassai Odontologia você pode fazer procedimentos estéticos e dar um up na autoestima. A Kassai está atendendo com laser que ajuda no processo anti-inflamatório para a diminuição de dores e lesões na região da boca. Então anote aí o telefone da Kassai. 99-667-4255. 99-667-4255. E entre em contato com a Kassai também pelas redes sociais. Kassai Odontologia no Facebook e no Instagram do Dr. Luciano Kassai. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. Seguindo seus passos, é uma loja que vai além de looks iguais, que tem o conceito de criar memórias afetivas familiares, entre mães, filhos, filhas, enfim. A loja fica no Shopping Via Coleg, na Avenida Erasto Gettner, número 113, no Bacaxeri. A seguindo seus passos, atende também pelo WhatsApp 99905-4976. Siga o Seguindo Seus Passos 123 no Instagram e fique por dentro das novidades. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Diga lá, Pietro. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada neste sábado, mostra que, pela primeira vez, a maioria dos brasileiros defende a abertura de processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o levantamento, 54% dos entrevistados defenderam que o Congresso deveria abrir o processo, contra 42% que são contra e 4% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.074 pessoas nos dias 7 e 8 de julho em 146 cidades brasileiras. Foram entrevistadas pessoas acima de 16 anos e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos dentro do nível de confiança de 95%. Essa pesquisa de que a maior parte do povo brasileiro quer o impeachment é uma... Eu não sei se esse dado está certo. Que as pessoas estão descontentes com algumas das políticas do presidente, eu não tenho dúvida. Mas de que a maior parte da população quer impeachment em meio a uma pandemia, na véspera do ano eleitoral, eu tenho minhas dúvidas. Me parece mais torcida do Datafolha do que efetivamente um levantamento mais preciso. Até porque 2.074 pessoas chega a ser uma enquete, não uma pesquisa. É muito fraquinha, né? Mas enfim, tá aí, né? A pesquisa do Datafolha. 7h49 agora. Tem ouvintes aí, Pietro? Tem sim, tem participação do nosso ouvinte Valentim Soares. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Valentim aqui da cidade de Londrina. Queria fazer uma pergunta. Essa pesquisa que estão fazendo aí, ela é confiável? Como as demais já foram?
feitas, né? E a gente viu que não era nada disso. Só gostaria de saber se nós podemos confiar nessa pesquisa aí. Uma coisa manipulada por um monte de imprensa aí, 90% da imprensa é contra o presidente, querendo que volte aquele vagabundo, aquele ladrão lá, para se beneficiar. E ainda assim mesmo, o restante da imprensa, que a gente confia, tá se deixando levar por essa fala aí. Um bom dia a todos aí, tá? Uma ótima semana. Para mim, a pesquisa está muito distante daquilo que é a vontade do povo brasileiro. Mas é pesquisa. Pesquisa é pesquisa. Pesquisa erra, né? Se dependesse do Datafolha, o Haddad era o presidente do Brasil. É importante a gente lembrar. O que mais, Pietro? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, afirmou em entrevista ao canal CNN Brasil que impeachment é mais do que uma pesquisa e que não sabe se a oposição quer o impeachment do presidente Bolsonaro. Vamos ouvir. O impeachment é muito mais do que uma pesquisa, é muito mais do que uma vontade da oposição, que eu nem sequer sei se quer impeachment mesmo. O impeachment tem diversas alternativas, diversos objetivos. Um deles é desgastar a administração, no que, com os erros que o Poder Executivo vem cometendo, vai conseguindo. Então, num determinado momento, eu quero deixar claro de que não é o presidente da Câmara que faz o impeachment. É o impeachment que faz o presidente da Câmara. Ele precisa de muitas características, de muitos critérios, de muitas consequências juntas que possam unir para chegar nessa situação. Agora, nós não podemos, o Brasil não deve se acostumar o tempo todo a estar instabilizando eleição após eleição. Todos os presidentes que passaram e foram eleitos desde a redemocratização tiveram pedidos de impeachment feitos, votados, uns aprovados, outros rejeitados. Arthur Lira disse também querer debater para, a partir de 2026, uma homogeneização de regimes políticos como um regime de semipresidencialismo. Vamos ouvir. Que nós, já que estamos discutindo reformas eleitorais, que a gente já possa prever que em 26 a gente mude definitivamente esse sistema no Brasil, em vez de presidencialismo, para um semipresidencialismo, talvez para um parlamentarismo, porque essas instabilidades causam, e não tenho dúvida, uma ruptura política grande no país. Quanto tempo demoraria um impeachment para ser analisado, votado, e o que é que se pagaria? Então, se o resto do Brasil, que não só a política, né, precisa de tranquilidade, precisa de perspectivas, de previsibilidade, que a gente dê essa chance. O presidente da Câmara, ele está correto e coberto de razão, né? O impeachment, ele não pode ser tratado como um mecanismo de descontentamento de governo. E foi assim. Teve impeachment o pedido de impeachment contra o Fernando Henrique, teve pedido de impeachment contra o Lula, pedido de impeachment contra a Dilma, pedido de impeachment contra o Temer, pedido de impeachment contra o Collor, que prosperou, inclusive, e agora contra o Bolsonaro. Nós não temos maturidade democrática ainda para entender que o impeachment ele é um mecanismo muito grave e que não deve ser usado para derrubar um presidente porque não se gosta do governo. O impeachment ele tem que ser usado quando há o cometimento claro de crime de responsabilidade. Então é para isso que ele serve. Então, vou usar uma palavra feia, mas eu acho que é a que melhor descreve. Há uma prostituição do impeachment. Hoje se faz o impeachment, se entende o impeachment de qualquer jeito. Mas o trecho que eu mais gostei da fala do presidente Arthur Lira foi ele dizer que ele acha que nem a oposição quer o impeachment. Claro que não. O PT não quer que o Bolsonaro caia. Se o Bolsonaro cair, assume o Mourão. O PT quer o Bolsonaro no governo para lançar o Lula como antagonista do bolsonarismo. É importante dizer o seguinte, que o PT está jogando para a torcida, como de fato é a sua característica, para o quanto pior, melhor. 7h54, o momento é de opinião. Agora, no Jornal da Mercosul, ponto de equilíbrio, com o Dr. João Guilherme. Dr. João, bom dia. Bom dia, DNA. Começamos mais uma semana na expectativa de que as coisas sigam melhorando em relação à pandemia. Mas olha, hoje temos que puxar a orelha do pessoal. A gente teve uma redução significativa no número de novos casos de Covid e com isso, graças a Deus, os hospitais tiveram um respiro em relação ao número de pacientes. A cidade pôde, então, retornar à bandeira amarela.
melhorando muito a situação do comércio na cidade. Mas, gente, no final de semana, vimos cenas desesperadoras, com multidões reunidas nas ruas e em festas e todo mundo sem máscara. A bandeira amarela dá sim uma liberdade maior, mas precisamos ser responsáveis. A pandemia não acabou. Ainda estamos em risco. Ao aglomerar, ainda colocamos em risco as pessoas que a gente ama e que a gente convive. Falta pouco, gente. Com o ritmo da vacinação, em breve teremos 75% da população vacinada, que é o que a gente precisa para afrouxar ainda mais as medidas de proteção. Então, vamos lá. Vamos segurar um pouquinho mais a onda, aproveitar a bandeira amarela, mas com responsabilidade. Uma boa semana a todos e continue se cuidando. Valeu, obrigado. Teve balada, né, Pietro? Teve balada. A AIFO fez várias fiscalizações aqui entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo por desrespeitar restrições por causa da Covid-19, de acordo com a Prefeitura da capital. A força-tarefa, formada por servidores da Prefeitura e do Governo do Estado, vistoriou 15 estabelecimentos em Curitiba. 7 multas foram aplicadas e, somadas as infrações por descumprimento desses decretos, chegam a R$ 90.550. Pois é, tem que dar uma segurada mesmo no... Tá andando, a gente vai vacinar. Essa semana agora vamos baixar para a casa dos 30 anos, concluímos os 40 anos no sábado, vai baixar e a gente vai chegar lá. Falta pouco. Importante a cautela, o cuidado, para que a gente não perca o controle com essa variante Delta, que está circulando aí no Paraná. Nós ouvimos há pouco o secretário Beto Preto. Está circulando, ela é minoritária. A variante majoritária aqui é a variante P1, aquela variante brasileira lá de Manaus. 7h57. Tem ouvintes aí, Pietro? Tem sim. Vamos com a mensagem do nosso ouvinte de todos os dias, Japa do Boa Vista. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Adel, Rafael, todos os amigos Japa do Boa Vista. Passando para desejar um ótimo dia, uma abençoada semana. Ô, Daniel, explique para a população aí como seria essa questão do voto auditável que o presidente tanto fala. Porque o pessoal fala muito em retrocesso e tal. Não seria o voto no papelzinho de novo, né? Que o pessoal, alguns até falam em levar o comprovante para casa e tal. Não seria isso, né? Seria somente uma forma de auditar, de conferir os votos eletrônicos com os votos que forem impressos, é isso? Abraço, fiquem com Deus. É exatamente isso, né, Japa? Na verdade é o seguinte, quando você digita um número na urna eletrônica, imprime um papelzinho com o voto que você deu. Aí ele cai na urna. Você vê ali o papelzinho, de que aquilo que você digitou na urna é o voto no papel. Aí ele cai na urna e fica lá. Por que se fala de auditável? Que daí você pega a urna eletrônica, quantos votos teve o Pietro? Quantos votos teve o Denian? Quantos votos teve o Joãozinho? Estão ali os votos. Aí você vai lá e conta no papel e vê se aquilo que está no papel é o mesmo que está na urna eletrônica. O modelo de auditagem eu não acho ruim. Se brigar por um sistema de auditagem da urna eletrônica para dar maior transparência ao sistema, eu sou favorável. Eu sou a favor de um sistema auditável. O que eu sou contra é você dizer, o sistema que está aí não serve, ele tem fraude, eu tenho prova, mas não vou mostrar. É isso que não serve. É a bravata que não serve. É a desestabilização do país. Porque isso não é só um prejuízo político, isso é um prejuízo econômico. Falei disso aqui na semana passada. Qual é o investidor que vai trazer um grande negócio ao Brasil, sendo que isso aqui é uma folia de maluco? Então a gente precisa calmar o ânimo. E não dá para ser desse jeito. O que mais, hein, Pietro? Tem participação do nosso ouvinte Marco Aurélio. Vamos ouvir. Aqui é Marco do Barreirinha, tudo bom? Então, o meu modo de ver a questão do voto impresso por que não pode ter o voto impresso? Você vai na lotérica fazer um jogo, você precisa da tua comanda, né? Precisa ali do joguinho. E qual que é a dificuldade de imprimir um papel na urna? Ah, vai ter um custo, vai ter... Eu entendo que seria até mais transparente. O TSE poderia até aprovar e isso seria ainda mais transparente para as eleições. Comprovar ainda que a urna não tenha nenhum tipo de problema. Obrigado. Eu não acho ruim o voto impresso. Eu estou com um ouvinte, eu não acho ruim. Só que
não é do jeito que as coisas são feitas no Brasil. Se o debate ele fosse um debate calcado no debate sério e não na bravata, talvez nós conseguíssemos aprovar a proposta de emenda constitucional. Sendo feita desse jeito, chamando o presidente do TSE de imbecil, dizer que a eleição foi roubada, que tem prova e não mostra, daí todo e qualquer futuro sobre uma discussão sobre voto impresso se perde pela incapacidade de uma discussão que seja adequada ao tema aqui no país. Vamos nessa, Pietro? Vamos nessa, 8 horas, voltamos amanhã aqui com o nosso Jornal da Mercosul. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Voltamos amanhã a partir das 7 horas. Tchau!